Olá amigos, começamos hoje a nossa quarta aula sobre os Lusíadas, com a leitura das estrofes 7, 8 e 9. Eu havia prometido na aula anterior retomar a sexta estrofe. Então nós faremos a releitura da sexta e analisaremos e leremos a sétima, a oitava e a nona. Peço perdão pelo barulho do ar refrigerado, mas tem sido impossível trabalhar no Rio de Janeiro sem que o ar esteja ligado. Então vejam só, o tema da liberdade é o tema principal da primeira metade da sexta estrofe. Diz assim: E vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade. Então ele conversa com alguém, né? Esse alguém é chamado de vós. E vós, ó bem-nascida segurança da antiga liberdade portuguesa. E não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Então vejam, o eu lírico aqui conversa com uma pessoa, um ser, um ente, que ele trata de vós, e atribui a esse ser a defesa da antiga liberdade portuguesa e o aumento da cristandade que ele compreende ser pequena. Ele continua: Vós, ó novo temor da maura lança. Eu acho que na leitura anterior eu falei moura, mas maura aqui é relativo a mouro mesmo, tá bem? Porque agora eu estou de óculos e com uma outra edição. Então está mais claro para mim que é maura lança. Vós, ó novo temor da lança dos mouros, maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo por Deus, que todo o mande para do mundo a Deus dar parte grande. Então, ele está conversando com uma criatura, que é o Dom Sebastião. Fica mais evidente agora, ainda na sétima estrofe, quando ele diz: Vós, tenro e novo ramo florescente de uma árvore. Ora, o que é um novo ramo florescente? É um galho, é uma parte, é um pedaço de uma árvore que acabou de nascer. Um pedaço que acabou de nascer de uma árvore, melhor dizendo, né? Ramo florescente, ramo que acabou de florescer. Não é ainda uma árvore, é uma parte, um pedaço dela. O que é essa árvore? É toda a ascendência dele, não é? Então, vós, tenro e novo ramo florescente. Por quê? Porque o Dom Sebastião, ele ficou órfão muito cedo, ainda bebê, e assumiu o trono, herdou o trono, melhor dizendo, com pouco mais de 2 anos de idade. É claro que na infância, na puberdade, quem regeu foi uma avó, mas ele foi rei muito novo e morreu também muito novo numa guerra mal planejada. Então vejam bem, é dele que o Camões está falando, né? Vós, tenro e novo ramo florescente de Cristo, de uma árvore de Cristo mais amada. Então veja só, de todas aquelas árvores europeias do cristianismo, para Camões a árvore portuguesa era a mais amada por Cristo, ok? E por que isso? Porque Portugal fez questão de, no seu desenvolvimento ultramarino, levar a cristandade. Vejam só, nós estamos falando de um país pequeno que teve o privilégio de tomar posses em vários continentes, né? Ásia, África, Américas, Oceania. O Portugal estabeleceu colônias nesses continentes todos. E onde foi, levou o cristianismo. Basta lembrar que o Brasil foi chamado primeiro de terra da cruz verdadeira, terra da Santa Cruz, terra de Vera Cruz, né? E tão logo chegaram, fincaram nessa terra uma cruz e rezaram uma primeira missa. Então era compromisso da colonização a evangelização, não é? E eu já afirmei em outro momento da nossa análise, isso foi fundamental para a construção do Ocidente. A cristianização foi fundamental para a construção do Ocidente, por causa de toda a postura e de todos os valores que a cultura judaico-cristã ensina e internaliza nos seus. Então vamos lá. Vede-o no vosso escudo. Então, nós estamos falando de escudo de proteção e escudo familiar, não é? Vede-o no vosso escudo, que presente vos mostra a vitória já passada, na qual vos deu por armas e deixou as que ele, para si, na cruz tomou. Então, que coisa bonita, não é? As armas que estão no vosso escudo são aquelas que ele, com E maiúsculo, portanto Cristo, né? Para si na cruz tomou. Então, ele está atribuindo
ao reinado de Dom Sebastião um amor à cristandade, um grande amor à cristandade e uma paternidade cristã a Dom Sebastião também muito intensa, né? O amor de Cristo por ele foi correspondido e o dele por Cristo também, né? O Cristo o amou intensamente. É o que Camões está dizendo aqui. Amou-o, né? E a 8ª estrofe. Vós, poderoso rei, estão vendo? É com o rei que ele está falando, qual? Dom Sebastião. Cujo alto império, agora vejam que coisa linda. Vós, poderoso rei, cujo alto império, o sol, logo em nascendo, vê primeiro. Então, o vosso império é o primeiro que vê o sol quando nasce. Por que isso? Porque o império português estava em todos os continentes. Então, de todos aqueles impérios do velho mundo, o império português, lusitano, era o único que via o sol antes de todos. Porque todas aquelas terras eram um Portugal ultramarino, eram Portugal, né? Brasil era Portugal, não havia separação. O português chegava lá com a consciência de que ainda estava em Portugal. Isto aqui era de Portugal, né? Não havia uma noção de soberania brasileira, isso não existia. Era Portugal ultramarino, ok? Então, o sol logo em nascendo vê primeiro. Vê-o também no meio do hemisfério. Claro, cada lugar, cada continente tem um, então nos hemisférios todos, Portugal está presente, né? E quando desce, o deixa derradeiro. Então, quando o sol desce, é Portugal que deixa, é que vê por último o sol, né? Portugal é o primeiro a ver e é o último a parar de ver. Vós que esperamos jugo e vitupério do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil que ainda bebe o licor do Santo Rio. Então, ele vê Dom Sebastião aqui como o superior dos imperadores, né? O superior dos reis, digamos assim. Do torpe ismaelita, do turco oriental, do gentil que ainda bebe o licor no Santo Rio. O Santo Rio é o Rio Ganges. Então, em todos os cantos, ele espera que esses homens se submetam a ele. Não é isso? Agora, vejam só uma coisa curiosa na 9ª estrofe. Quando eu dei o curso sobre... Iniciei, né, o curso sobre o Príncipe, o Maquiavel, eu estudei primeiro a dedicatória do Príncipe, porque ela aparece antes, né? Aqui nós estamos numa obra literária, lá no Príncipe nós estávamos num tratado. Aqui a obra literária tem uma estrutura, é um gênero específico, esse gênero é o gênero épico. Então ele tem um momento de introduzir o tema e dentro dele é feita a dedicatória. Num tratado, a dedicatória é um elemento pré-textual, está fora do texto, vem antes. Aqui não, a dedicatória está dentro, logo depois da exposição do tema. Então agora, na 9ª estrofe, ele pede a Dom Sebastião para inclinar a cabeça do alto em que ele se encontra e olhar para ele, ok? Ele usa o verbo inclinar. Inclinai vós, a flexão aqui é para vós. Então, inclinai por um pouco a majestade. A majestade que nesse tenro gesto vos contemplo. Inclinai um pouco a vossa majestade, Dom Sebastião. E nesse tenro gesto de vossa alteza, né, eu vos contemplo, que já se mostra qual na inteira idade, quando subindo ireis ao eterno tempo. Olha só. Ele tinha chamado o Dom Sebastião de tenro, né, de ramo florescente. Por quê? Porque quando Camões escreveu os Lusíadas, ele publicou os Lusíadas primeiro em 1572. Dom Sebastião morre pouco depois da publicação dos Lusíadas. E morre jovem, muito jovem, precocemente numa guerra, como já disse. Então, assim como o Maquiavel dedicou o Príncipe ao Lorenzo de Médici, os Lusíadas está dedicando, Camões está dedicando os Lusíadas ao Dom Sebastião, ok? Então, ele fala assim, olha só, o senhor está numa tenra idade, não é? Mas o senhor na idade inteira, ou seja, no seu envelhecimento, no seu amadurecimento, quando morrer, irá para o eterno templo. Os olhos da real benignidade ponde no chão. Então, por enquanto está aqui nessa vossa majestade, ponde os vossos olhos aqui no chão. E
Quando fizeres isso, me verá, óbvio, né? Eu estou cá no chão, eu sou pequeno, né? Ponde no chão, vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos. Em versos divulgado em numerosos versos. Realmente são numerosos versos, são 8 cada estrofe, né? Só no primeiro canto são 106 estrofes, então são 8.000 e tantos versos na obra inteira, não é? São numerosos mesmo. Ponde no chão os vossos olhos e vereis um novo exemplo de amor dos pátrios feitos valerosos, divulgado em versos numerosos. Então olha só, se Vossa Majestade tiver a bondade de aí dessa altura pôr os olhos aqui embaixo, verá isto aqui, ó. Verá esta nova obra, que é um novo exemplo do amor pátrio, ok? Então, vejam só, vereis amor da pátria, já estou entrando na 10ª, mas não lerei tudo, tá? Vereis amor da pátria, não movido de prêmio vil, mas alto e quase eterno. Então, é por isso que nós dissemos que essa é a parte da dedicatória, porque é o momento em que ele introduz Dom Sebastião com o valor que Dom Sebastião representa na história de Portugal. Por quê? Porque ele garantiu a liberdade, e essa liberdade foi garantida através das batalhas contra a Maura Lança. Não é? Nós temos que lembrar, já mencionei isso antes, que os islâmicos tinham invadido a Lusitânia e a Espanha, ficaram lá 800 anos, e foi difícil retomar isso, só as cruzadas católicas permitiram que essa retomada fosse feita. E Dom Sebastião teve papel importante na proteção dessa liberdade e na garantia da permanência e do crescimento da cristandade. A cristandade é aquele elemento que impede que o fundamentalismo tome conta, que impede, por exemplo, hoje que o comunismo tome conta. É graças aos valores cristãos que o progressismo não invade a nossa cultura por completo. É por isso que eles querem tanto destruir as igrejas, é por isso que eles atacam hoje tanto as igrejas, e é por isso que eles são favoráveis a esses movimentos extremistas religiosos islâmicos, porque são esses movimentos que, na esperança deles, os ajudarão nessa revolução de extinção do cristianismo, ok? Esse é um tema que já tinha mobilizado, já tinha feito uma reviravolta na vida lusitana, está de volta na Europa hoje, está de volta na Terra Santa hoje, e nós, aliás, recuperada no passado pelas cruzadas, né? E nós, brasileiros, preocupadíssimos com tudo isso. É por isso que é muito importante, é fundamental que nós leiamos e conheçamos bem e profundamente os Lusíadas, ok? Que Deus abençoe vocês e que vocês não desistam de conhecer essa obra comigo. Um grande abraço.